É isso aí, é isso aí. Essa vai ser minha marcação do som. Slow down the crazy child and those so ambitions for a juvenile, but you're too smart. Then the town is still so afraid. What's the fire, what's the hurry about? You better cool on before you wanna burn it out. You got so much to do, you've only so many hours in a day. But you know when the truth is told, if I did want to get up to know what to get over is gonna I can't go before I'm even when I went through. When no one realize Vienna waits for you. But you know when the truth is told, you can't be one again, want to know to get over it's done. I can't go before I keep away halfway through. When no one realize Vienna waits for you. É isso aí, é isso aí. Desde os 14 anos de idade, né, quando eu realmente senti interesse em ser músico, ser artista, de lá pra cá, hoje com 32, então já temos por baixo aí quase 20 anos, 18 anos de existência artística, né? Isso vem de muito antes, isso vem dos meus pais, a minha mãe, embora eles não sejam músicos, eles sempre ouviam música em casa, continuam ouvindo música em casa, né? E isso foi o que foi me levando, interesses em, ao invés de como criança, alugar um VHS do Fofão, da Turma da Mônica, eu quis alugar um VHS da Elise, isso aconteceu mesmo, né? E foi engraçado até, porque quando eu coloquei o VHS, cheguei em casa, a abertura dele é o Peru da Sadia, fazendo uma animação, eu falei, pô, que legal o desenho. Do nada entra a Elise cantando o Recreio dos Bandeirantes e tudo muda pra mim ali, mas eu não sabia ainda, depois, mais tarde, eu fui saber aos 14, ouvindo discos de rock no Senai, aquele tráfico de música que existia, né? Sobre eletricista de manutenção, zero, mas sobre música sempre em alta, 100% e tal. E nos encontros, e violão, aquelas rodinhas de violão, aprendendo a fazer os acordes do Nirvana e tal. Fui entrar numa banda de punk rock aos 14 anos, que é o Art Rock, tem disco inclusive aí, tem algumas demos aí. Da época, né? Meu pai me levava de carro, meu pai tinha um Palinho 97 assim, me levava de carro para tocar no Voyage, quando existia na Afonso Vergueiro ali. E lá comecei a me apresentar, comecei a estar nos festivais, depois eu acabei saindo da banda. E depois disso aí eu comecei a fazer, foi a minha primeira experiência com acústico também, com voz e violão, né? Nessa época aí, 16, 17 anos de idade mais ou menos. E meu primeiro cachê foi de R$30, eu lembro disso. Eu tocava num estabelecimento e o meu cachê era 30, então eu tocava das 8 à meia-noite. E às vezes eu passava devendo, porque eu comecei a beber, nessa mesma época comecei a beber, comecei a fumar cigarro, aquela coisa e tal, né? Coisa da vida boêmia, né? E depois disso entrei em bandas de casamento, aí que eu fui participado ao universo além do rock. O que me trouxe a ser músico foi o rock. O que me fez ser artista foi a Elise antes, mas o músico foi o rock. Então, depois disso eu comecei a ter acesso a informações que já estavam no meu HD cerebral, né? Músicas que eu ouvia de criança, eu ia cantar agora em casamentos, em eventos, eu achei o máximo, eu ia ganhar por isso. Eu lembro que o primeiro cachê que foi oferecido para mim foi de R$150, ou seja, 5 vezes mais do que o meu primeiro cachê, a minha primeira proposta, né?
Falei, bom, então é uma coisa boa e tal. Paralelamente a isso, eu trabalhava em escritório de advocacia e assim foi seguindo até 2009, quando já com seus... Hugo, com seus 23, 24 anos, foi pro navio. Fiquei lá em temporada fazendo Costa Brasileira e continuando tocando. Sempre tive esse negócio de ter bandas e tal, como vocalista, como guitarrista, como baterista, às vezes, produzindo amigos e tal. Tinha um home studio aqui em casa, inclusive, né, lá no quarto, né, hoje aqui é a casa da minha mãe, aqui em Sorocaba. Eu tinha esse lance de gravar os amigos, né, então eu tinha um computadorzinho com uma mesa de som. Logo depois veio a mesa de som. Antes era direto na placa, assim. Gravava ali os amigos e tal, bateria, guitarra, vocal, aquela coisa. Bateria, inclusive. Era uma bateria de programa de computador que eu fazia como se fosse uma planilha do Excel, assim. Então essa combinatividade das coisas com a música e esse interesse por tecnologia e etc e tal me trouxe como compositor, como músico, até esse momento que eu acho importante, que é o navio. Fui pro navio, voltei. Quando eu voltei, já voltei sem o trabalho, né, sem o labor. Eu trabalhei muitos anos no escritório do Dr. Brunelli, advogado, que é uma figura, um dos protagonistas mais importantes da minha vida, como figura paterna e como amigo, como um cara que realmente eu passei tanto tempo internamente nesse questionamento de, poxa, eu tenho que ser músico, mais músico do que eu já sou. Para isso eu precisaria sair do meu trabalho, mas como é que eu vou chegar e falar isso pro meu chefe, aquela coisa, e aquilo que a gente vai interiorizando e vai transformando num monstro gigante, né? Enfim, quando eu voltei, então eu já não tinha mais o trabalho, eu tinha mesmo a minha função como músico. Comecei nessa mesma época a usar minha voz para publicidade, gravando jingles, gravando peças políticas, peças comerciais, etc. E tem assim até hoje, tá rolando, né? Então não faltou trabalho para mim. E aí, atrelado a isso, veio o convite de entrar no programa Raul Gil. Ganhei o Raul Gil, como muita gente sabe, né? Eu fui agraciado aí com o primeiro lugar, entrando como o último integrante do grupo todo que já estava ali concorrendo e tal. Cheguei ali com a minha malinha nos 48 do segundo tempo, assim, sabe, tem espaço para mais um aí, vamos lá e tal. E acabei ganhando o programa, gravei um CD, consegui dar sequência ao meu trabalho autoral, né, que começou nessa banda que eu falei lá de punk, rock, quando eu comecei a tocar. Continuou com a Fast Food Brasil, que é uma banda de uma importância muito grande, uma banda que teve essa importância gigante para mim como um artista, como compositor, como uma pessoa que trabalha com a arte que eu faço, né? Gostar do que eu faço, colocar as minhas influências ali. E depois no Raul Gil eu tive a oportunidade de seguir com o que eu já estava fazendo também, compondo músicas e usando o meu mesmo, o nome artístico homônimo, Hugo Rafael, assinando os discos que eu estava fazendo na época e continuo fazendo. E passei assim, sempre, todos esses anos que eu falo, desde 2000, assim, sempre trabalhando paralelamente com bandas, com até o Roberto mencionou aqui. Poxa, toda a gente que eu falo, alguma coisa você já fez junto com a pessoa, realmente, assim. Eu passei me dedicando esses anos todos, assim, né, entre o meu trabalho, entre a minha individualidade, o meu propósito, os meus sonhos, em comprar os sonhos junto com outras pessoas, os sonhos das outras pessoas, achar legal isso e participar. Eu acho muito legal isso aí. E eu faço isso até hoje. No grupo Sambo eu continuo fazendo isso, inclusive. Todos os toques, todos os beijos, todo o desejo de te encontrar, toda a loucura, toda a malícia, toda a delícia de ser só seu, me basta ser só seu. Eu não aguento mais te esperar, minha menina, vou me aproximar, interagir com esse corpo quente, nessa mistura de arrepiar. Não quero mais ser outra alguém,
me basta ser só seu, meu bem. Não quero mais ter outra alguém, me basta ser só seu. Neném, dum, dum, dum. Não quero mais ter outra alguém, me basta ser só seu, meu bem. Não quero mais ter outra alguém, me basta ser só seu. Neném, neném, caco, 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 down, down. Oh, 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 esse período do programa Raul Gil foi importante para mim. A princípio foi um choque, né? Eu não conseguia lidar com o fluxo de mensagens que chegavam pela internet, o carinho que eu recebi muito grande, assim, das pessoas virtualmente e as pessoas presencialmente também, aqui no bairro, no meu bairro, na Vila Santana. Todo mundo ficou sabendo, faziam placas na rua e tal, na rua de baixo aqui tinha uma padaria, na Olavo Bilac, eles fizeram uma placa assim, Hugo Rafael, estamos torcendo por você. Então foi muito forte para mim, a vitória foi muito importante para mim, foi muito bom, muito bacana, me senti muito feliz, as pessoas que estavam comigo também, que me ajudaram, família, amigos do lado, sabe, estavam muito felizes também. Eu não sabia que eu ia passar por um período muito mais adulto, a vida adulta ia chegar muito antes para mim, sabe? E não questões de responsabilidade com o trabalho, né? Como músico. Desde então eu recebi vários convites, fui trabalhar com várias bandas, não só em Sorocaba, em São Paulo também, trabalhei muito mesmo, gravei muito e esse lado do bastidor ninguém vê, porque são coisas que a gente está correndo atrás do nosso pão, está correndo atrás das coisas, tá? Poucas vezes a gente consegue colocar algo expressivamente na mídia e as pessoas ficarem sabendo disso e tal. O Raul Gil me proporcionou algumas vezes isso após a vitória, né? Consegui voltar no programa alguns anos depois para fazer homenagens a alguns artistas, fui divulgar o meu trabalho autoral que ele mesmo lançou. Só que assim, eu não imaginava nessa correria toda aí de 2011 até 2015, trabalhando e gravando e participando e vivendo e sendo feliz e tal, que essa experiência do Raul Gil ia ser totalmente importante para que eu entrasse nessa nova fase, que foi o convite para entrar no grupo Sambô. Por quê? Porque na banda do Raul Gil, eu acredito que até hoje eles estejam lá, dois amigos meus, o Daniel Quirino e a Vânia, a esposa dele, são backing vocals da banda do Raul Gil. E acontece que o Daniel também é backing vocal da banda do Chitãozinho Chororó. Vamos lá. Então, o Ricardo Gama, do grupo Sambô, que é o cara que me convidou para entrar no Sambô, conhecia já de muitos anos o Daniel e a Vânia. O Daniel por conta dessa associação com o Chitão. E quando o Sam foi sair do Sambô, ele passou a procurar outros vocalistas e tal, e nessa leva o meu nome apareceu pro Gama através do Daniel Quirino, que eu conheci no Raul Gil. E tem 3 anos já que eu estou no grupo Sambô, a gente tem feito os trabalhos aí, e foi por uma indicação de um cara que eu conheci lá atrás no programa. Então olha só como é importante isso. Não foi só por isso, eu aprendi a ser muito mais profissional, a ter uma postura mais profissional com relação ao trabalho, porque também é um trabalho, embora a gente brinque que a gente passa um tempão trabalhando, mas nem parece, e
quando a gente gosta do que faz, parece que a gente não trabalha em nenhum momento. É fato isso, mas existe um compromisso profissional por trás disso, com horários, com postura, com comercial, com estudo, com, enfim, etc. Coisas que todo mundo que está atrás aí sabe que é necessário, né? Eu sempre fui meio esquisito, na verdade, vamos falar a verdade aqui, assim. Criançada gostava de jogar bets na rua e eu gostava de estar com o meu Walkman, Broxonic, com foninho de ouvido, ouvindo Carpenters, ouvindo Stevie Wonder. De vez em quando eu tirava e ia lá ver o que estava acontecendo, mas eu gostava mesmo de ficar aqui quietinho. Chegava em casa, queria ver meus tokusatsu, eu morava em apartamento, né? Queria ver os Changeman, Jaspion, jogar videogame. Mas o que, na verdade, eu acho que era o pano de fundo era isso, mas o meu interesse mesmo, né, no inconsciente ali, era se inspirar através das sensações que eu sentia ao ouvir música. Então, o que me faz músico é a minha voz, aliado à palavra. A consequência você tem que falar e dizer sobre alguma coisa sempre. E eu tenho muita coisa para falar e dizer a respeito de experiências pessoais, de experiências que eu compartilhei, histórias. Então, nesse momento eu uso um estado compositor para conseguir discorrer, escrever, e eu usei isso em várias águas. Fast Food Brasil, Warthog, o meu projeto solo, que eu toco até hoje também, Hugo Rafael, componho nesse fim. E então, para mim, o grande lance, a fonte de tudo, assim, é do coração mesmo. Para mim é a minha voz. É com ela que eu consigo ter a ideia, eu consigo botar as ideias para fora, compor, por exemplo, uma música do meu primeiro disco, Valsa Ela. Eu comecei a fazer ela como uma balada e eu só consegui fazer ela porque realmente eu tava numa conexão muito grande entre o instrumento e a voz. E quem conduziu tudo isso foram as melodias que saíram da minha cabeça, por exemplo. Tenho pensado muito em ser alguém, algo que me faça prosseguir, ir além destes versos quebrados, amassados no papel, enfim, etc e tal. Eu só consegui fazer isso através da voz que fala comigo internamente e eu tenho a oportunidade de botá-la para fora, através das palavras que saem junto também. Bom, trabalhando com o Grupo Sambô, eu pude viver experiências incríveis, né? A correria toda das viagens, dos shows e as gravações para a imprensa e os encontros que a gente tem para gravar. A gente tem trabalhado, né? A gente trabalhou com alguns títulos já na minha vigência, né? Já tem um CD, um DVD lançado. A gente está trabalhando agora um terceiro trabalho com músicas para fim digital, para apps de música como Spotify, Deezer, etc. Está tendo um bom resultado. E isso tudo é atrelado aos meus momentos de folga, os meus momentos off, que eu não me privo de fazer uma atividade que eu gosto. Eu me apresento também, atualmente eu tenho me apresentado num lugar bacana em São Paulo, uma projeção bacana, assim, chama Terraço Itália. Ali no terraço, por exemplo, eu gosto de cantar, de executar músicas que têm conexão com a minha infância. Carpenters, Elton John, Billy Joel, como eu toquei hoje aqui também. Então, assim, é outro tipo de repertório. Além disso, também trabalho com gravações, continuo gravando com gravações publicitárias. Ainda consigo achar minha agenda para me reencontrar com bandas antigas, bandas muito importantes para mim. Por exemplo, a Fast Food Brasil, a gente tocou junto esse ano. A gente está para tocar de novo no final desse mês, setembro. E aí também tem a vida pessoal, né, correria. Eu tenho minha filha, está com 1 ano e 8 meses agora, inclusive, belezinha.
A única coisa que eu passei a prestar mais atenção diante de tudo isso que eu falei é com a minha saúde física e mental. É necessário que a gente tenha, embora a gente seja meio louco assim, de sempre estar, né, nesse mundo de elucubração, a gente precisa ter os pés no chão e saber que o nosso estado humano precisa ser cuidado também. A gente vive numa matéria, acreditem no que quiser, respeito todas as crenças, mas eu acredito que é necessária essa matéria temporária que a gente vive aqui, antes da gente passar por um processo, ou voltar, ou ficar onde a gente tiver que ficar. A gente precisa cuidar disso aqui. É uma nova fase, embora eu esteja contando coisas que eu tenho feito há mais de 16 anos aí, eu pude sentir essa nova fase chegar, 18 anos, né? Há 18 anos já fazendo música, né? Pra fora, né? Como atuante mesmo. Eu posso dizer assim que nesse momento da minha vida agora, com 32 anos, já vivido certas experiências, tá sendo muito bom tá me olhando e tá podendo entregar o melhor para quem estiver comigo, para quem conseguir acessar essas informações, esse vídeo aqui, essa entrevista. Eu acho que isso que é o lance. Eu tenho uma esquisita predileção por músicas tristes, mas veja bem, músicas melancólicas, músicas que alguém fez em um momento muito sensível. Eu gosto do Stevie Wonder, cantei Isn't Love pro Brasil inteiro ver lá na estreia do Raul Gil, mas eu gosto mais mesmo, por exemplo, All in Love is Fair, que é aquela All is fair in love, love's a crazy game, two people about to stay, and love is one the same, yeah. Que é uma coisa mais carregada, assim, né? Isso me impulsiona a outros momentos musicais também. Então, conheci muita música ao longo do tempo. Inclusive, eu tenho até um programa, recentemente eu, me permitia a começar a falar sobre música de forma aberta, em formato de programa de rádio, podcast, né? E eu falo muito sobre vários estilos. Falei recente até sobre trilhas para jogo de videogame, que eu gosto muito. Especialmente os de 8 e 16 bits, o Nintendo e o Mega Drive, para mim foi sensacional. Falo sobre rock progressivo, de Sunshine Pop, de AOR. Mas assim, o que eu mais gosto de música mesmo são as músicas mais introspectivas. E eu vejo muito isso no pop e vejo muito isso no rock. Como eu já disse, o rock me trouxe a condição de músico, né? Mas gostar mesmo de música, eu acho que eu caio mesmo no mesmo gosto da minha mãe, assim. Carpenters, você citou Carpenters, por exemplo, é uma música que você pode, sei lá, você que é pai, que é mãe, quando, né, seu filho, sua filha nasceu, talvez você tenha buscado outras músicas, ou talvez tenha buscado músicas como os Carpenters. A primeira música que eu cantei pra Alice foi... Eu tenho um vídeo disso, né? Ficou no inconsciente dela, acredito eu, que é Sing. Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing a happy, not sad, sing a song, make it simple to last your whole night long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing, sing a song. Lá lá lá, que todo mundo conhece e tal, aquela coisa. Eu vou falar dos meus links para que vocês possam acessar e talvez aí a gente possa estar segurando mais mãos aí nessa caminhada
o principal link que eu tenho hoje para vocês acessarem tudo que eu faço, é o meu Instagram. O meu Instagram é Hugo Rafael Oficial, né? Eu estou em reestruturação de novo com o meu conteúdo, em YouTube, em plataformas digitais, em blogs. Lá no Hugo Rafael Oficial do meu Instagram você vai poder ter contato com as coisas que eu faço no Sambô e as minhas também, bem como o Radio Raf, que é o programa, meu podcast que eu tenho publicado toda semana aí para as novidades musicais, as coisas que eu tenho ouvido e as coisas que eu já ouvi, né? E músicas autorais também. Então, meu Instagram é esse. Agora, com relação ao Sambô, também você encontra no meu e encontra @Grupo Sambô, todo o material nosso lá, agenda de shows, o que está acontecendo, as nossas playlists, o que a gente tem gravado, as parcerias que a gente tem feito, esse nosso novo momento aí, né? Talvez eu vá fazer uma pergunta complementar aqui e eu mesmo respondo. Você falou que é do rock e você toca no Sambô. Como que é esse negócio? Tudo bem, gente. Eu vou responder da seguinte maneira. Eu me considero, vocês vão dar risada, mas eu me considero, eu já brinquei isso com o grupo, é uma brincadeira, mas eu sou uma fraude do samba. Apesar de ser um grupo de samba, o Grupo Sambô me convidou justamente com essa intenção, para que eu pudesse fazer um contraponto com relação ao samba de fato. Conheço o samba, todos conhecem samba ali, mas os caras conhecem também vários outros estilos. E eu mesmo assim posso dizer que eu conheço exclusivamente mais o rock do que o samba de fato. Então assim, é só uma brincadeira aqui para dizer que eu sou uma fraude do samba, beleza? Sobre televisão, eu acho importante esses programas que surgiram. A gente não sabe da origem deles, qual foi a intenção, se foi para realmente divulgar novos artistas, dar esse amparo para eles, ou só realmente pela audiência, por saber que as pessoas gostam daquilo e vão consumir aquilo até acabar, e depois vai ter a edição 2, 3, 4, 5, 49, 50. A gente não sabe se eles têm estrutura para suportar todos esses vencedores, até quando. O que a gente sabe é que é importante a exposição, é importante você se colocar como uma figura em rede nacional que vai interpretar canções que você queira ou não, né? Pode ser às vezes sugestão do próprio programa, e isso é ótimo, porque você tem que considerar isso um aprendizado. Eu com humildade fui até o Raul Gil e tive o privilégio de poder escolher certas coisas, outras não, e isso é bom para mim. Eu me sinto muito bem em dizer que eu aprendi, e assim continua sendo com o Sambô também. Tem coisas que eu conheço, tem coisas que eu não conheço. As que eu não conheço eu procuro estudar, procuro entender e transformo isso na minha linguagem para quem está ouvindo, para quem está consumindo. Então assim, eu acho que em TV é importante. Programas como o The Voice Brasil, programas como o Raul Gil mesmo, que eu participei, são programas que proporcionam essa experiência profissional também para as pessoas, para quem está cantando. A maioria não tem esse envolvimento profissional. A maioria usa a música como side job, e eu entendo isso, eu já fiz isso. Mas é legal estar nesse meio para poder exercer a função de fato. Eu acho que quem está dentro tem essa oportunidade. Música é tudo para mim. Música é o que me fez artista, é o que me fez músico, compositor, que me deu um emprego, que me deu uma condição pessoal, e depois eu estendo essa condição para minha família, para minha filha. É um milagre na vida de qualquer pessoa, assim. Ela pode tirar você de momentos terríveis, momentos depressivos, e levar você... Não é lúdico isso que eu estou dizendo que ela eleva a sua frequência. E quem tem contato com a arte de qualquer maneira não deveria subjugar, não deveria menosprezar, não deveria tratar isso como algo normal, algo banal, quero dizer. Existem músicos e músicos, a gente sabe que existem músicos de uma classe operária e só
sem querer menosprezar o operário, eu estou dizendo assim, operário no sentido de eu vou lá, faço o meu trabalho, ganho meu dinheiro e vou embora. Então assim, esse dia foi um dia perdido para esse músico. Ele tem que entender que ele vai lá trabalhar, obviamente, vai ser remunerado por isso, mas ele tem uma intenção de transmitir principalmente amor para as pessoas. O amor é a conexão de tudo. Se você não tem amor pelo que você faz, você não vai conseguir transmitir amor. E amor é o que as pessoas precisam. A gente precisa ter esse compromisso de alguma forma, não precisa ser um personagem, não precisa entrar não precisa usar de ferramentas. E aí a gente fala de ferramentas mesmo, assim, como álcool e drogas, para você chegar num nível e passar alguma coisa para a pessoa entender. É do seu coração. Tentar mesmo sair dessa camada manada, do efeito manada, das pessoas estarem indo no mesmo lugar ali, dá uma pausa e pensa um pouco e volta. Ou vai para outro lugar, sabe? Porque a música é muito importante. A arte em si, de forma geral, é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar disso. Quem consome e quem produz também. Oh, honey, you don't have to try so hard to hurt me. Don't worry, I'll be thinking about you too. What do we do? Your heart is where my head should be. The dissonance is killing me. It breaks my heart. It breaks my heart. Oh honey, it's just a wave. It's just a wave that I know. But when it comes, I just hold on, I just hold on. Oh honey, it's just a wave. It's just a wave that I know. When it comes, I just hold on, I just hold on.